Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um live e hoje com o convidado mais que especial. Ele é do coração, Enzo Avezun, do Aitor, aqui com a gente. Boa tarde, Enzo, querido. Você me escuta bem? Boa tarde, Gi. Escuto sim. Boa tarde para todo mundo. Delícia! Ai, que bom ter você aqui. O povo Muito nem bom. sabe, eu já tô toda descabelada de tanto que eu tô rindo nesses 15 minutinhos que a gente veio testar aqui. Eu já é uma sincronia, né? É uma amizade de tanto tempo que a gente já fala mais besteira do que coisa boa, né, não? Muito, muito. A nossa história vai de mais de 10 anos, né, Gi? Estados Unidos. Muito mais, faz 10 anos que eu voltei. 10 anos que eu voltei, quer dizer, a gente já se conhecia pelo menos 15 anos. E você É. continua o mesmo, Enzo? Nós dois, né, Gi? A gente continua honesto, trabalhador, amigos, Exatamente, né? querido, exatamente. Super bom ter você aqui, Eu que muito agradeço bom muito mesmo. esse convite. E até porque você comentou, ó, o pessoal da GVA já me deu ok aqui, que a imagem e som tá super boa. Que bom. Já que você comentou, né, os 15 anos, faz mais de 15 anos que a gente se conhece, só para o Vai. pessoal saber, eu conheci o Enzo quando eu fiquei 10 anos lá nos Estados Unidos trabalhando para o governo da Jordânia, na América do Norte, e o Enzo estava na época, na mesma época, uma parte dessa época, no, com a Embratur. Então a gente se encontrava em quase todos os eventos do turismo, né? Ele era responsável pelo lado oeste dos Estados Unidos, né? Oeste. E Oeste. daí, e como a maioria dos eventos eram em Vegas ou Califórnia, a gente sempre se encontrava e era muito gostoso poder trocar figurinhas, se divertir. Ele não era tanta energia de balada assim como eu, mas daí a gente se conversava depois. A gente se atualizava das coisas quando podia, né? Mas é muito, muito bom ter você aqui. Obrigado. E eu acho que o papo que a gente vai bater hoje é, é o que está mais se falando, né? Em hoje em dia. Na verdade, eu nem colocaria, fazia referência a Enzo com relação ao Covid, né? Com a situação agora de toda essa dos vírus, não, mas eu acho que é algo que já vem acontecendo anos e anos e anos e anos no mundo inteiro. Eu acho que a gente tem o privilégio, né, ou teve o privilégio de ter parte da nossa carreira em mercados internacionais. Não, se é bom, se é pior, não é isso. Eu acho que todos têm os seus sucessos, né, e oportunidades e desafios, mas eu acho que a gente conseguiu ver muita coisa que ainda aqui está demorando para acontecer, né? Tendências que hoje a gente vê como tendências já são fatos há muitos anos em alguns mercados que a gente trabalhou. Daí eu peço para você, além de colocar esse pensamento teu, dá um histórico teu pra gente. Eu sei que muita gente que vai estar aqui te escutando te conhece, mas o vídeo, como ele fica salvo, e muita gente que vai escutar depois talvez não te conheça ainda. Então me apresenta um pouquinho você e aí, Tur. Vamos lá. Mais uma vez, então, obrigado, Gia, a tua equipe, a você, a nossa amizade desses anos todos. Meu histórico, para quem me conhece melhor, sabe que a minha primeira formação foi biologia, né? E, de repente, lá nos idos de 92, vim para São Paulo e aí eu acabei caindo no universo do turismo. Eu fui trabalhar na American Airlines. Foram 4 anos, quase 5, na parte operacional de aeroporto, de reservas, de emissão de bilhete. Eu queria me mover para a parte comercial, aí eu acabei sendo contratado pela Continental Airlines, hoje United. Fiquei na Continental até 2001, pouco depois dos atentados. Fiz reservas e aí eu também fui para a área comercial e um pouco de marketing, a gente se enfiava um pouco ali naquele meio. E aí eu tive um intervalo, eu trabalhei um pouco com eventos
E nesse intervalo veio o convite para ir abrir o segundo escritório da Embratur nos Estados Unidos, que era para atender, que nem você disse, a costa oeste e o sul dos Estados Unidos, que já existia o escritório de Nova York, mas precisava de outro, e foi quando eu entrei em cena. Fiquei ali 3 anos, era para ter durado uns 10, no mínimo. Eu pedi para voltar para o Brasil, porque com o estudo aprofundado que eu tive que fazer de Brasil, eu me apaixonei mais ainda por esse país. Tudo que a gente tem, essa diversidade rica que a gente tem. Voltei e fiquei mais um ano em Brasília tocando o projeto de promoção do Brasil para a Escandinávia, Rússia, Índia, Emirados Árabes e Holanda. Deu um ano desse projeto, ele foi terminado, eu voltei para São Paulo, que era o meu objetivo. E aí eu trabalhei com promoção de Curaçao, até que eu, então, em 2011, resolvi começar a iTour, né? E nesses anos, desde 2011, passaram a Ilha de Santa Lúcia, que é um turismo de luxo, Curaçao, a DMC da Nova Zelândia, uma cadeia de hotéis do Caribe, da Espanha. E durante muito tempo ficou comigo Porto Vallarta e Riviera Nayarit, 2 destinos joia do México, sensacionais, que é um México mais autêntico, né? E aí, então agora eu estou fazendo aí agora uma outra mudada na profissão, no trabalho, estou vendo aí os rumos que estão tomando. Mas o histórico foi esse. E aí em Los Angeles foi bacana, porque além de eu conhecer de forma mais aprofundada os Estados Unidos, o mercado americano, eu também pude fazer um curso de extensão na UCLA, a University of California, Los Angeles. Eu fiz um curso ali de 1 ano de marketing e branding para turismo. Aquilo me abriu um cenário vasto na promoção do turismo, né? Já junto com o trabalho com a Embratur, que foi uma escola e tanto. E aí foi quando eu conheci que, para mim, é um dos papas da promoção de turismo no mundo, que é o Simon Anhoff, um britânico, que tem livros sensacionais publicados, né, sobre esse assunto, Places, Branding, e ele é muito minha referência, né? E aí, então, estou eu aqui hoje com você. Essa caminhada foi muito boa, muito produtiva. A empresa aérea, quando eu passei da parte operacional para a parte comercial, foi bacana para fazer com que todas as áreas entendessem como funciona uma área e a outra, para que minimizasse o impacto do passageiro quando ele está prestes a embarcar, por exemplo. Não é só fazer a reserva e jogar o passageiro para o aeroporto. Não. O aeroporto tem essas dificuldades e essas facilidades, e vice-versa. Então, assim, tem sido uma escola muito boa. Como você disse, nós tivemos o privilégio de ter uma carreira internacional que não tem preço. A gente não é melhor nem pior do que ninguém, mas foi um privilégio que a vida nos trouxe. E acho que a gente soube aproveitar, né, Gi? Com certeza. Até hoje, para sempre, né? Eu acho Para que sempre, para sempre. esses aprendizados levam a gente para muito longe. Tem duas coisinhas que eu queria comentar agora. Primeiro é falar, Marta, pode estar aqui. Você acabou de comentar, Marta, falamos de você antes de entrar live. E o Enzo falou muito bem de você. Até comentei que você vai estar aqui live num dia desses. Tá aqui a Eliana Russo falando boa tarde, a Bruna Basile, Bruninha, linda sempre aqui. Oi, gente, oi, Eli. Uma das coisas, eu vou até falar para o pessoal que está aqui acompanhando, alguns tem mais vendo, mas alguns estão participando do chat. Uma das coisas que eu admiro muito no Enzo e sempre admirei é o fato dele não só ter opiniões, mas colocá-las, dividi-las. Eu acho que isso é uma coisa que eu também tenho muito, eu respeito, e eu acredito que as pessoas tinham que fazer mais isso, trocar informação como de maneira construtiva. Quando a gente divide quando a gente apresenta as nossas diferenças, a gente aprende, né? A gente sempre pode ver de um lado que agrega. Então, eu aconselho todo mundo a perguntar mesmo. Se tem alguém que fala, é o Enzo, e ele coloca as coisas de uma maneira, acho que não só muito clara, mas muito sensata. Isso eu gosto muito. Então, aproveitem o chat aqui. A gente tem Rebecca Meadows. Hello, será que consegue ela falar português?
Ou vai acompanhar em inglês depois, né? Rebeca é americana brasileira. Ah, É amiga minha desde a American Airlines. Rebeca é uma escola em todos os então, sentidos. É de Rebeca, uma participa, generosidade. não... Aí, ó, que bonitinha. Participa, não deixe de dividir também quando a gente começar a trocar a ideia aqui. Pessoal, coloquem os pensamentos para fora, porque é isso que eu acho que vai enriquecer bastante esse bate-papo. E a outra coisa que eu queria até pedir para você discutir mais um pouquinho, enfatizar um pouquinho, Enzo, é o fato da promoção turística, né? Quando a gente fala, eu sinto, às vezes, quando a gente fala promoção turística, e você sabe, porque você já fez especialização nisso, já estudou muito isso, eu sinto que a palavra promoção, ela é um pouco limitante no sentido da definição. E olha que eu sou de marketing, né? Mas eu sinto que a percepção de quem não estudou o marketing, quem não fez, quem não vive isso no dia a dia, fica como uma coisa só de o promover bota lá para fora e vende, ou bota lá para fora e faz. É tanta coisa que engloba uma promoção, né? Desde a parte da estratégia, da definição da mensagem, do estudo de audiência, do marketing, da comunicação, enfim, das redes de distribuições, que eu acho que quando a gente fala promoção, não dá não o valor, mas não dá o significado real do que é, do que está envolvido atrás disso. E é algo que nós, consultores, representantes, vivemos no nosso dia a dia, né? Como você vê essa parte? Gi, acho que você falou tudo. Promoção é muito amplo. Tem gente que acha que promoção é fazer reunião, treinamento, participar de uma feira, distribuir papel e fazer sei lá, um seminário, alguma coisa. E não é. A inteligência que está por trás disso, para você fazer, por exemplo, e participar de um evento, você tem que saber qual o público que atende esse evento, qual o segmento desse público, você tem que subclassificar o grupo que está atendendo, qual é a faixa etária, qual é a classe social, qual o interesse de viagem desse público que atende, né? Qual o interesse de destino na viagem, qual o interesse na viagem, se é gastronomia, se é aventura, se é cultural, ou se é simplesmente deitar dentro de um all-inclusive, que eu tenho um pouco de alergia dessa palavra, deitar e ficar ali só curtindo a praia. Veja bem, isso é uma opinião própria, não tenho preconceito, mas a inteligência por trás da promoção é muito grande, né? Infelizmente, nós tivemos dois momentos nesses 20 anos que eu acompanhei. Logo depois de 2001, houve muita gente resolvendo ir trabalhar com decoração de festa, com decoração floral. E eu ficava vendo que as pessoas achavam que colocar um vasinho com 3 rosas e uns matinhos no centro da mesa era decoração de festa, né? E era uma época que já existia grandes referências. E aí teve uma outra fase, poucos anos atrás, que muitas pessoas de várias áreas do turismo que não tinham nada a ver com promoção, resolveram, sou promoção de turismo. E aí eu fico pensando, puxa vida, a gente investiu, estudou, passou aperto, altos perrengues, você sabe o que eu estou falando, né, Gia? A gente passa altos perrengues, dificuldades, e aí vem alguém para fazer promoção, vou fazer representação. E a representação, muita gente acha que é só isso, que é só fazer reunião, só fazer treinamento, só fazer uma visita. E não é. Tem uma inteligência muito complexa por trás. Às vezes eu me perco fazendo pesquisa, se eu vou pesquisar sobre determinado destino, uma cidade ou um país, eu tenho que me cuidar, porque de repente eu tenho 155 abas abertas no meu computador, de um assunto único que eu estava buscando. É muito complexo e é muito rico. O que eu mais gosto no nosso trabalho é a pesquisa que a gente tem que fazer para desenvolver um destino. Tudo que você tem que aprender, porque daí você tem que cruzar com o Brasil, com o público brasileiro. E daí a gente vai cair, então, nas subsegmentações. Classe social, interesse de viagem, o tipo de viagem que se é uma viagem de menos custo com mais custo. Momento da vida.
Oi? O momento da vida. O momento da vida, exatamente, o momento de vida, sabe? E muitas pessoas acham que assim, é uma viagem de experiência, que também a palavra viagem de experiência, o termo virou uma coisa assim, um feijão com arroz. E as pessoas interpretam isso mal. Viagem de experiência significa vários cifrões. Erro, é outro erro. Né? Eu vejo isso entre muitas agências com quem eu converso, viagem de experiência não é cara, ela não precisa ser cara. Tem as caras, né? Tem as muito caras, as inacessíveis, acessíveis para pouca parte da população mundial. Mas tem as viagens de experiência que são baratas e que pode ser muito mais enriquecedora do que aquela viagem de experiência de luxo. Uma não tira o mérito da outra, mas aí tem essa complexidade e que muita gente não consegue ver isso. É. Né? E se você me permite, né, a complementar aqui um pouco, até antes da gente entrar na apresentação, eu acho que é a primeira mensagem que a gente pode estar passando para o pessoal, né? Eu acho que, assim, tem uma palavra que eu faço aqui sempre, eu defendo ela com unhas e dentes, que é não engessar, né? Esse Não, é um posicionamento. Então, assim, quando você vê alguma coisa, quando você aprende sobre alguma coisa, quando você define uma palavra, não engesse. Não engesse ela somente com aquela interpretação que você teve naquele momento. Se abre para entender o que acontece, como ela se define no contexto que ela tá. Que nem você falou, promoção pode sim ser dar um panfleto e fazer aquilo, mas promoção pode ser um outro mundo completamente mágico, na minha opinião, completamente assim intrigante, que vai muito além do só te falar de um lugar, né? Como você falou, é muito estudo, é muita coisa. E não só isso, você tocou uma outra palavra, né? Que nem você disse, virou arroz e feijão, experiência. Eu fico feliz pelo fato da palavra pelo menos estar sendo mencionada agora. Exatamente. Aê, boba! Mas eu acho que também é uma outra palavra que na nossa indústria, tanto como promoção quanto experiência, são palavras importantíssimas e de uma relevância assim imensa, extrema, que ela também não tem que ser engessada. Ela também não tem que ser colocada como algo exatamente ou cifrão, ou uma atividade X, ou uma ação Y. Ela tem que ser entendida de uma maneira muito mais complexa e também colocada no contexto dela. E a cada momento, a cada contexto, ela significa uma coisa diferente. Ela pode ser interpretada de uma maneira diferente. Então, Exato. assim, mensagem número 1, desengessa. Amém. Não, mas e eu acho que todo mundo vai estar junto nessa. Vamos lá para a apresentação? Vamos seguir ou Vamos lá. não? Ou você tem alguma coisa que você quer colocar antes da apresentação? Não, a única coisa que eu quero falar, assim, para todos os nossos super parceiros, amigos, agentes de viagem que estão aí com a gente agora, e vocês vão ver, e mais para o final eu vou reforçar isso. Vocês, agentes de viagem, vocês estão mais uma vez com a faca e o queijo na mão para arrebentar, se desengessar. Depois a gente aprofunda mais. Fantástico. Vamos lá? Vou colocar aqui a nossa apresentação, mudar de tela, porque eu sou super tecnológica aqui. Bora lá. Tá todo mundo vendo a apresentação agora, né? Vamos lá. Então é isso. Bom, essa primeira tela aí que vocês estão vendo é só o tópico do que eu quero tratar um pouco com vocês. Eu coloquei aí uma foto de um café, um bolo. O bolo não está aqui comigo e o café, eu não sou exatamente muito do café, mas eu estou tomando, não é vinho, tá, gente? Infelizmente não é vinho, é um suco de hibisco que trouxeram para mim hibisco de presente do Egito, um grupo de amigos que eu programei uma viagem para eles agora em fevereiro, trouxeram para mim esse hibisco desidratado, porque eu sou fã, né, de chá de hibisco ou gelado ou quente. Então, assim, isso faz parte de a gente aprofundar na experiência do local que a gente visita, tá? Saber o que existe ali de bom, e não uma bolsa de 30 mil dólares, não alugar um carro conversível. Isso faz parte, mas não é só isso, tá? Então,
Essa é a deixa. E aí a gente parte para o mundo de viagens, né? A gente entra aí no mapa mundi, que é o que eu quero que vocês façam agora um exercício, se alguém puder responder, é assim, quando vocês olham para o mapa, tá? E lembra que a Terra não é plana, tá? Pelo amor de Deus. Olha, a gente olha para o mapa. Qual é o continente que a gente interpreta como o continente central? Se alguém puder responder agora para a Gi, qual é o continente que vocês acham que é central aí, olhando para esse mapa Você mundi? fala quando a gente olha para o mapa mundi, né? Olha para esse mapa do jeito que ele está aí na tela. Qual é o continente que é centralizador aí? África. Estão respondendo a Simone Scorsato. Muito bem. Isso é uma coisa que para mim é muito importante saber que... África. Perfeito. Isso é uma abertura de cabeça. Por quê? Porque a Europa, desde a nossa escola de ginásio, eu sou da época de ginásio fundamental, a gente aprende que a gente tem a Europa como o centro dos continentes, pela história, pela cultura muito rica, pelas próprias pestes que agora estão se relacionando com esse momento nosso. Então a gente olha e fala assim, a Europa é o centro de tudo. E não é. A gente tem o berço. Quem que está na Etiópia? O crânio, o fóssil da Lucy, que está na Etiópia. Né? Então a gente tem uma história com a África, cultural, e da humanidade, onde muita coisa começou. Eu sou um pouco fora da curva, que desde o meu tempo de American Airlines, a gente tinha os benefícios, viajava muito, tinha os de viagem, né? Mas desde a da época da American, eu tirava férias ou feriado ou folgas prolongadas. A última coisa que eu fazia era ir para os Estados Unidos. Quando eu fui para Bali, para a Indonésia, as pessoas me olhavam procurando o terceiro olho na minha testa. Falavam, nossa, esse é um ET, o que ele vai fazer na Indonésia? Isso em 95, imagina. Né? 95 ninguém falava Indonésia. Grécia, aí depois a gente vai rodando o mundo e vai descobrindo um mar de opções e de culturas. Esses 27 anos de turismo, o que me trouxeram de cultura, e aí a África é o centro do globo, é o centro do nosso mapa, por N razões. Eles não têm aquelas cidades europeias, eles não têm uma Toscana, eles não têm uma série de coisas, mas eles têm a Etiópia, eles têm o Egito, o Líbano, o Marrocos, que assim, cada um com as suas características, e o ano passado eu descobri a Tanzânia, eu fui como convidado para uma feira para fazer uma palestra, eu fiquei assim, impressionado com a Tanzânia, e de novo, abri a cabeça, né? Depois da feira, eu fui convidado para fazer um fã de 8 dias, e aí me deram o fã que era o de luxo. E aí eu tinha a opção de escolher fazer o roteiro aéreo, naqueles pequenos bimotor, ou então terrestre. Aí, logo de cara, as pessoas olharam para mim, você vai querer o aéreo? Eu falei, não, eu quero o terrestre. Como assim você quer o terrestre? Só temos 4 pessoas no terrestre. Por que você quer o terrestre? Porque eu quero conhecer as dificuldades de fazer esse roteiro no terrestre. O aéreo eu sei que é bom, eu sei que é fácil. O aéreo vai ser assim, mamão com açúcar, mas eu quero ver o que está por trás da dificuldade de fazer isso tudo terrestre. Mas é mais tempo de viagem. Não, eu sei que é mais tempo, mas eu quero fazer o terrestre. Então, assim, fazer o terrestre, eu vi muito mais do que quem fez o aéreo. Doeu a coluna, dane-se, a gente esquece, porque você vai vendo a riqueza. Primeiro dos vilarejos que a gente vai vendo na beira das estradas. Depois, quando a gente entra nos parques nacionais de Serengeti e por aí afora. Então, você vai descobrindo coisas que quem está de avião nunca vai ter visto aquilo. Então, de novo, abrir a tua cabeça para esse horizonte que está na tua frente, aproveitar a oportunidade, entendeu? Aí a gente fez toda essa parte terrestre. O que era para durar, o que poderia ter durado 5 noites, porque para quem fez aéreo, a minha tiveram que ser 8 noites, porque eu estava fazendo terrestre. Mas como eu não me arrependo de ter feito aquilo, eu conversei com pessoas, dormimos em tribo Maasai, não numa tribo Maasai para cenário, uma tribo Maasai real, muito bem preservada. E dentro da Tanzânia, na cidade de Arusha, a gente descobriu um projeto que tem uma pessoa fundamental, que é uma agente de viagem de Austin, no Texas, uma americana que ficou viúva, depois da viuvez,
Esse ano está fazendo, acho que 7 anos que ela abriu a agência dela de experiências, ela se especializou no leste da África, ela faz parte de um projeto social em Arusha. Então, de novo, turismo com objetivo, né, com um propósito. Ela faz parte de um projeto em Arusha que eles pegaram dentro, em parceria com um hotel de luxo, de alto luxo, as pessoas, principalmente mulheres solteiras e pessoas com alguma deficiência física que não tinham oportunidade de emprego, e capacitaram essas pessoas para elas que desenvolvessem o seu artesanato para ser vendido para turistas, e a renda 100% é revertida para o sustento deles, da comunidade. Não sai um centavo dessa comunidade. E a Gabrielle Brown, ela é uma ela passa 6 meses na Tanzânia e 6 meses nos Estados Unidos. Ela é, assim, uma apaixonada pela África, especialmente pela Tanzânia. E aí, aí eu descobri, eu sei que muitos de vocês sabem, eu não sabia, que o Kilimanjaro não é uma escalada técnica. O Kilimanjaro tem 6 faces de acesso e não é uma escalada técnica. Ele pode ser feito, inclusive, para quem tem mais de 60 anos. Contanto que tenha fôlego, vai e faz, é um desafio, é uma experiência de 7 dias, entre subida e descida, com acampamento, é uma viagem, que nem a gente fala, né, uma viagem roots, né, e a gente aprende mais ainda sobre essa cultura da Tanzânia. A Tanzânia foi um dos primeiros países que proibiu, o dia que eu estava pousando lá, proibiu todos os tipos de plástico no país, todo e qualquer tipo de uso de plástico, né? Então eles estavam revistando bagagem para ver se a gente não estava trazendo nada, essa coisa. Então, o mapa mundi, quando a gente olha, a gente tem que abrir e sair da Europa, tá? E imaginar tudo que tem em volta, inclusive entre os continentes, as ilhas que tem aí para a gente descobrir. É mais ou menos isso, né? Eu adoro o fato, assim, não estava esperando esse speech, né, com relação ao Mapa Mundi. Eu estava entendendo. Na minha lógica matemática, quando eu vi quem é o centro do Mapa Mundi, na minha lógica matemática, porque eu tenho uma cabeça meio lógica assim, eu ficava assim, depende do ângulo, depende de qual posição você tira a foto e coisa assim. E daí eu gosto muito gostei muito desse exercício que você fez, Enzo, para mostrar e para enfatizar de uma maneira muito ilustrativa que sim, o mundo é muito maior do que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Sim, o mundo é muito mais diverso do que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. E ele tem que ser explorado de maneira diferente. O que eu queria até, né, você falando com paixão da África, né? No caso África, você enfatizou na África, eu fico muito feliz que você o fez. Muitos sabem que eu passei 6 meses na África mochilando. Eu tive a chance de ir para 12 países lá, eu fiz toda a parte leste e sul, na boleia de um caminhão. E foi realmente um período muito marcante da minha vida. E eu aprendi lá, acho não, eu tenho certeza, eu até dei para quem tiver interesse de saber sobre minha viagem da África, uma parte dela, a Marie Claire Brasil fez uma entrevista comigo onde eu falei um pouco das experiências, mas a experiência na África, ela foi tão forte porque ela me mostrou conceitos, ela me mostrou lições, ela me mostrou como se fala, o posicionamento que eu tenho hoje é muito da viagem, é muito da experiência, da vivência, na verdade, das referências que eu criei, podendo exatamente vivenciar algo completamente diferente, fora da minha zona de conforto, de cabo a rabo, e vivenciando tudo isso com pessoas do mundo inteiro que tinham propósitos também diferentes de estar lá. Então, assim, eu acho que é extremamente rico, porque tem toda essa parte do safari, os parques nacionais que você falou, tem toda essa parte roots, que realmente, literalmente, traz as raízes, né? Traz a realmente essência de muita coisa. Tem a realidade crua e bruta na nossa frente, né? E traz pra gente lições de valores, o que realmente a gente faz, a gente coloca as coisas em perspectiva enquanto tá lá, fora que são os pôr do sóis mais lindos desse mundo, não são, não? Sem dúvida nenhuma. É impressionante. É impressionante. E aí,
dando esse gancho para o que um destino, e aí é o gancho de novo, a proximidade que a África tem com o Brasil, a proximidade que o Brasil e a África têm com Los Angeles, que isso eu descobri morando lá em Los Angeles. O mundo se abraça de uma forma que a gente não imagina, né? E cada civilização, cada país tem o seu DNA inserido aí nos outros. E o vídeo que eu quero mostrar aí na próxima tela fala justamente disso. Esse vídeo é um vídeo de uma campanha que os países nórdicos fizeram, em que eles tratam da cultura nórdica de uma forma assim, nós somos só uma região do globo que tem 27 milhões de pessoas, ou a gente é mais que isso? O nosso DNA, a nossa influência é só para a gente, ou a gente se faz presente, de certa forma, positivamente em outras tantas culturas em países diversos, né? E eles fizeram uma campanha mundial alguns anos atrás, eu sou apaixonado por essa campanha, e assim, eu conhecia a Escandinávia, na época da Embratur, principalmente, em um ano eu fui para lá 6 vezes. Eu acho que os escandinavos, como os holandeses, eles estão ano-luz de distância de muitos outros países no termos de desprendimento e de trato com o ser humano, né? E de respeito a gente enquanto ser humano, enquanto pessoa. Eles sabem que todo mundo tem seus sentimentos, as suas dificuldades, eles sabem praticar empatia de uma forma que é um aprendizado, é um benchmarking, eu posso falar que é um benchmarking, entendeu? Então, o vídeo que vem aí agora na próxima tela é para vocês verem o que foi essa campanha. What are the Nordics? A group of countries populated by more than 27 million people? Or is it rather a state of mind, greater than our combined land masses? We think so, because there is a certain Nordic perspective on life which can be found all over the world, as traces of North. Physically, these traces embody themselves as design, art, and technology. Mentally, as ideas, policies, and human values. There are indeed traces of North everywhere, but they're not our sole property. Just as no one can take patent on trust and equality, traces of North are our mutual legacy about where we come from and how to proceed from here. Because this is all about inviting, inspiring, and starting conversations. Acho que uma das grandes mensagens desse vídeo é a importância da gente respeitar os lugares que a gente visita, respeitar as pessoas, interagir, porque a gente só tem a ganhar. De novo, nesses meus 27 anos, eu posso falar que eu sou muito abençoado, é um privilégio muito grande de ter encontrado, conhecido e aprendido as pessoas que eu conheci, que eu aprendi de todos os setores, não só do turismo, mas de bancos, da aviação, enfim, de N setores e pessoas de todos os níveis possíveis. E aonde eu mais me senti vivo era quando eu fazia, eu em viagem pessoal ou de trabalho, eu fazia uma experiência de imersão para aprender aquela cultura local, aquele DNA local, aquela comida. E aí, quanto mais você fuça, mais você se enfia ali naquele meio, você vai descobrir traços de outras culturas que influenciaram de alguma forma. Quanta coisa que a gente não tem da África aqui, quanta coisa que outros países não tem da Escandinávia, que influenciaram outros países do mundo no design, na tecnologia, no modo de vida, né? A Califórnia, por exemplo, há anos atrás, quando a gente estava lá, a Califórnia praticamente foi quem iniciou o movimento do bem-estar, do well-being, da comida orgânica, né? Então, isso que é uma das grandes mensagens desse vídeo. E aí, nesse próximo slide, tem uma foto que aí a gente já entra um pouco na coisa de o que são roteiros possíveis. Alguns vão falar, putz, o Enzo está batendo numa tecla, está chovendo no molhado.
Aí eu pensei muito antes de falar essas coisas que a gente está falando, mas eu percebi durante esses 4, 5 últimos anos, que por mais que a gente fale que a gente precisa abrir a nossa cabeça, precisa explorar mais, e que, de novo, os agentes de viagem... Gente, vocês têm... A gente tem hoje em mãos o Google. Quando eu trabalhei em empresa aérea, quando eu comecei na aviação, a gente emitia bilhete manual. Eu tenho certeza que grande parte de vocês não sabe o que é uma emissão de bilhete manual. Ou não sabe o que é a construção de uma tarifa. Lá vem o dinossauro falar de coisas do passado. Mas não é. É só estabelecer um paralelo. Eu ia deixar claro, eu não sou dessa época. Não, é que a gente, assim, é só para estabelecer um paralelo, que hoje o Google, a gente viaja sem sair de casa. Então, enquanto a gente de viagem, eu lembro que numa época que a internet ainda, lá em 2001, 2002, eu fiz estágio dentro de uma operadora especialista em Escandinávia, por coincidência, e o Renato era um funcionário antigo deles, eu ouvia dar atendimento para os passageiros, e um dia ele falando, não, senhor, quando o senhor desembarcar em Estocolmo, esse restaurante que o senhor me perguntou, o senhor vai sair do hotel, vai andar tantas quadras à direita, o restaurante está logo ali, não sei o que, parará. E eu escutando mais um monte de outras dicas, e eu perguntei, Renato, como que você sabe tudo isso? Quantas vezes você já foi para a Escandinávia? Nenhuma. Eu estou falando de 2002, 2003, quando o Google, acho que sequer engatinhava ainda. Onde você viu tudo isso? Assim, bom, o dono da operadora é escandinavo, e eu também li, aí ele tem vários livros, eu fui atrás de pesquisa. Ele era o maior vendedor da operadora. Não tinha, todo mundo queria ser atendido pelo Renato, né? Então, essa personalização, essa riqueza de detalhe, nenhuma OTA vai conseguir dar. Essa humanização de tratamento, que o Thiago Cuencas até falou agora mesmo, e essa humanização não existe com uma OTA. Quem resolve o problema do passageiro antes, durante e depois são vocês, agentes. Vocês têm o conhecimento, mas vocês têm que mostrar esse conhecimento. E vocês podem ter certeza que com tudo isso que está acontecendo à nossa volta, essas pessoas vão cair no colo de vocês, vão pedir para ser atendidos. Vocês podem apostar nisso. Essa foto, eu quis trazer essa foto porque ela mostra uma coisa multigeracional. A viagem multigeracional hoje está subindo cada vez mais. E não só a multigeracional, mas com a viagem para 60 anos para mais. Vamos esquecer de millennials, os millennials estão aí, vieram para ficar, e hoje já tem a geração anterior aos millennials, que inclusive há 2 anos atrás, o jornal USA Today publicou uma pesquisa que os próprios millennials já estão se encaminhando para as agências físicas, eles fazem as pesquisas na internet, eles pesquisam, eles reviram a internet do avesso, e eles vão para uma agência com quase tudo mastigado, e aí a agência vai fazer o trabalho cirúrgico, que é o detalhe. Só que para isso tem que ter preparado, tem que ter feito treinamentos bons, tem que ter lido coisas boas, tem que fazer suas pesquisas, e sair de Facebook, sabe, Facebook tem seu horário. Eu não sou contra a mídia social. Tudo tem seu horário. Enquanto a gente está ocioso numa agência, por exemplo, ou no meu escritório, quando eu estava ocioso, eu mandava bem pesquisa na internet. Eu lembro, representando Porto Vallarta e Ribeirão Preto, eu descobri um residencial que era um hotel, que nem eles, pouquíssimas pessoas, entre eles do governo, sabiam que existiam. Como que se descobriu isso? Assim, é uma coisa chamada Google. Né? Então, não é que eu sou melhor, eu só fui mais atrevido. A gente tem que ser atrevido se a gente quiser conquistar, prender esse cliente. E, de novo, a gente não precisa cobrar mundos e fundos para esse atendimento. A gente precisa, sim, a gente tem que ganhar nosso dinheiro, tem que pagar nossas contas, mas a gente está num momento muito precioso de uma vez por todas, sedimentar, consolidar a presença do passageiro do nosso lado, de vocês, agentes de viagem, com as capacitações que pessoas com promoção qualificada, como a Global, como a Gisele faz, o time da Gisele faz, como a gente faz, entendeu? Vocês têm que ir atrás de capacitações que agregam. Só capacitações. Mas só vai ter um treinamento online e a gente não vai ter nenhum cafezinho, nem nada.
quando eu estava nos Estados Unidos, isso lá já era uma moeda corrente. Muitas operadoras faziam capacitações dentro do seu escritório. Eu, na representação do Brasil, na direção da representação do Brasil, a gente fazia lives de treinamento sobre regiões do Brasil. Então, um grupo que era interessado em luxo, um grupo que era interessado em aventura ou em ecoturismo, né? Cada um pagava $20 para assistir online. Não tinha um treinamento que não tinha lista de espera, que às vezes a gente tinha que abrir uma segunda turma na sequência, porque as pessoas queriam aquela informação. Aí um outro gancho para o diferente, né? Numa apresentação que eu estava fazendo na Califórnia, tinha uma série de jornalistas, e aí eu falei da diversidade dos carnavais do Brasil. Aí veio o editor do Los Angeles Times e perguntou: o que você quis dizer com os diferentes carnavais do Brasil que você só passou por cima, assim, por causa do teu tempo? Aí eu expliquei: Olinda, Bahia, Rio de Janeiro, óbvio, São Paulo, né? Incluía um pouco de Parintins. Resumindo, isso rendeu uma viagem, a Embratur o trouxe para o Brasil, ele escreveu um editorial sobre os carnavais do Brasil, de 12 páginas no editorial de turismo, no caderno de turismo do Los Angeles Times. Até hoje, foi o maior editorial que o jornal já teve, por causa do trabalho dele. Porque ele foi atrás do diferente. Aí era uma briga minha. A gente não pode mais ficar só na promoção de Rio de Janeiro, futebol e samba. Como a África não pode ficar só em Kruger Park, em África do Sul, entendeu? É abrir o universo. E aí a gente vai atingir várias gerações de viagem, várias faixas de idade de uma vez só. E agregar no mesmo grupo faixas etárias diferentes, para os mais velhos isso é tão enriquecedor, e os mais novos estão aprendendo que tem muito a aprender com os mais velhos, inclusive a fazer uma viagem slow motion. Vamos mais devagar, vamos prestar mais atenção, vamos dividir mais as ideias, vamos aprender mais um com o outro, né? Então, programar esse tipo de viagem para fazer esse detox psicológico é de uma preciosidade única, porque você vai estar conhecendo o ser humano na essência. E você vai trazer amigos para o resto da vida de uma viagem. Você pode ter certeza disso. Né? No próximo slide... Não, vou te parar aqui. Você falou muita coisa boa que eu quero voltar. Vamos lá. Respirem, porque senão eu tenho que ficar aqui numa lista, daí eu vou me perder. Tem chá gelado. Eu acho que é importantíssimo, Enzo, aqui, até eu me acomodando. Eu acho que é importantíssimo, Enzo, você está falando... pontos que as pessoas podem passar assim despercebido, que eu acho de extrema importância, e eu vou pedir para você gritar isso de novo, tá? Vamos dar um highlight, porque eu acho que é de extrema ajuda exatamente para o nosso trade, para os operadores e os agentes de viagem que estão sim com a faca e o queijo na mão, e na verdade, não só agora, eles sempre tiveram. Sempre. Eles estão numa posição no turismo, eu vejo assim, eles têm completamente controle do turismo, porque eles são os que vendem, eles são os que finalizam e fazem com que o passageiro vai até o destino, né? Compra a viagem. Eles estão no final da cadeia, onde, se eles não existissem, se eles não fizerem bem, se eles não fizerem de uma maneira precisa, a indústria toda é afetada. Eu falo como agente, representantes. Independente de quão bem eu faço, se o agente de viagem não vende, não adiantou nada, né? Então assim, eles têm um poder na mão deles que eles não entendem. E eu acho que assim, você mencionou várias coisas, se você me permite voltar um pouquinho. Por favor. Você falou do DNA escandinavo. Eu concordo com você, eu acho que toda vez que eu vou lá, especialmente para a Noruega, eu sinto que eu acredito que existem outros planetas, porque eu acho que eles vieram de outros planetas. É essa sensação que eu tenho. Exato. Exatamente porque é um respeito pelo próximo, seja ele a natureza, seja ele um animal, seja ele um ser humano, que ele é óbvio, ele não tem como descrever como eles fazem. E daí, então, isso eu acho que são assim, eles dão exemplos do que pode dar certo, desse senso comum, desse senso de unidade, desse senso de equilíbrio.
que é essencial mesmo, né? Eu até brinco, eu falo, quando eu vou para a Escandinávia, quem define primeiro o mundo, né? Então não tem mais nada. Daí você comentou com um traço da Escandinávia, desse DNA que eles têm, que exatamente é uma lição para a gente, independente se você vende ou não Escandinávia, estuda Escandinávia, porque é realmente de uma riqueza imensa. E daí você mencionou, você falou, olha, uma das coisas, quando eu estou numa viagem, eu posso estar numa tribo que tem um background, mas por eles, eu já entendo o outro. Eu já entendo, né? Às vezes, se você está na África, se você está na África do Sul, você entende muito dos holandeses, na época que eles estavam colonizando. E é uma riqueza, se você abrir seus olhos para vivenciar isso, que não tem limite, né? Não tem fim. E daí você mencionou, eu acho que você deu o maior, não tapa, mas o maior exemplo que você podia dar é o Renato. É o Renato que vendia muito e que nunca foi para lá, mas que estudou, que se engajou, que se envolveu, que acreditou, que vestiu aquilo. Então, assim, muitas vezes eu escuto, mas a gente não pode vender. Eu escuto, eu sou destino, então é tudo. Eu entendo, todo mundo quer ir. Eu também gostaria de passar a minha vida inteira viajando e conhecendo todos os lugares, porque eu sei que eu sou uma pessoa melhor por causa das minhas viagens, mas eu não posso ser vítima da minha situação. Então, assim, se não conhece, não é, tem o meu time aqui. Eles acabam, o pessoal que começa a trabalhar no EGVA nunca foi para esses destinos e promovem eles, trabalham ele lindamente. Eles têm que saber, eles têm que entender, eles têm que se aprofundar. E uma hora eles vão, ou às vezes nem tem chance de ir, ou enfim, não é desculpa. E o Renato é um lindo exemplo disso, que a gente realmente tem a faca e o queijo na mão e a gente só vai comer aquele queijinho se a gente quiser. Depende da gente. Outra coisa que você falou, que eu acho assim, essa parte da humanização, né? As pessoas tendem a focar no negativo, que eu entendo, é uma coisa natural do ser humano, mas essa parte da humanização, como muito bem colocado por você, e que nem você mencionou pelo Thiago Cuencas, que é um profissional incrível, ela já é necessária desde sempre, né? Ela já é necessária desde sempre. O que eu acho que falta agora é a pessoa entender isso e realmente acreditar e saber o propósito dela também, né? Saber o que ela tem que fazer para mostrar essa necessidade e quão bem usar dessa parte que é o diferencial dela, né? E você falou, eu acho que uma palavra que você fala, né? O ser atrevido. Adoro. Né? Eu estava pensando na hora que você estava falando isso, você é curioso, mas não basta ser curioso. Tem que ser atrevido mesmo. E isso é umas coisas, e eu acho assim, o que você coloca é de quem está de fora, trabalhando com esses profissionais incríveis, e que às vezes a gente vê uma paralisia sem a necessidade dessa paralisia existir, porque são coisas que dependem deles. E outra, eles têm ferramentas como nós aqui, né? Gritando, vamos lá, vamos fazer, porque isso vai te ajudar. Tem uma coisa, você falou bastante dos Estados Unidos e se você me permite também acrescentar nessa parte, né, você comentou bastante de fazer o diferente, né? O diferente. E uma coisa que eu queria só colocar uma aspas aqui, eu concordo com você, é só clarificar que o diferente, ele não precisa necessariamente ser o fora da casinha. O diferente pode ser o fato de trazer diversidade. Trazer outras opções. Isso a diversidade vai te fazer diferente, né? Eu estava trabalhando com a Jordânia, como eu te falei, nos Estados Unidos, né? Como você sabe, nosso background. E eu comecei com eles logo depois do 11 de setembro. E daí foi um super desafio, assim, para os operadores. Imagina os operadores americanos, agentes lá. Quem ia vender Jordânia? Ninguém ia vender Jordânia. Então, teve um evento que eu fui, eu ficava um pouco inibida, né? Eu esperava a pessoa deixar eu falar para poder falar da Jordânia e mostrar o que era a Jordânia. E daí tem esse operador
que depois de uma conversa toda, ele virou para mim e falou assim: Ô Gi, pode soltar, você tem tudo nas tuas mãos para vender esse destino que é realmente uma maravilha no mundo. Eu falei, mas e a época? Você acha que vão? Você acha que não vão? Ele falou assim: sempre parta do princípio no seu negócio que if they do not go, it's because they do not know. A partir do momento que eles sabem, eles vão. Num momento ou outro. Então vai dar a gente fazer esse papel. Né? E eu acho que é aí que vai do atrevimento que você falou tão bem. E eu acho que deve ser o maior, como se fala, quando tem que descrever um agente de viagem, e daí tem que falar quais são as fortalezas, sabe? Como é aquela palavra em português? Quando você descreve alguém, tem as fraquezas. Eu acho que a maior fortaleza de um agente de viagem é isso. A maior característica de um deve ser atrevido, nesse sentido que você falou. E fazendo um parênteses, Gi, no tema pesquisa, né, você enriquecer o teu repertório, ser atrevido, ser curioso, não é só a internet que está na nossa frente. Claro que a internet facilita um monte de coisa. Há muitos anos atrás, eu estava batendo perna na Paulista, saindo de um cinema e indo para casa. Passo numa banca de jornal, acho esse livro aqui, não sei se está todo mundo vendo. Ritos de la Vida. É um livro grosso, que trata da religiosidade em cada país do mundo. A gente sabe muito bem que religiosidade é cultura. Ela traz vários traços culturais das pessoas, dos países, da sua história, do seu DNA. Então, eu olhei, aí devem estar pensando assim, esse livro deve ter custado uns R$500. Não, na época ele custou R$22. Eu acho que o dono da banca estava meio equivocado. Eu comprei e saí correndo para ele não sair correndo atrás de mim e falar assim, não, tá errado. Porque é um livro de uma referência histórica, cultural, de vários países do mundo, de todos os países do mundo, na verdade, tão grande, que dali eu tirei muita fonte para desenvolver projeto. Entendeu? Então, assim, a ideia pode vir até de uma revista Caras. Nem sei se existe mais a Caras. Existe? Não sei. Mas pode vir até de uma bula Dá de para ver remédio. pelo meu cabelo que eu não estou mais indo em cabeleireiro, né? Mas se a gente tiver preconceito, a gente não cresce. Não adianta. E a gente tem que ter, não pode ter, não é não ter preconceito pelo simples interesse financeiro, é não ter preconceito pelo interesse financeiro, mas o interesse de alma, de crescer como ser humano também, e daí a gente, quem sabe um dia a gente consegue chegar perto dos escandinavos e dos holandeses. Entendeu? Antes de você passar para o outro, tá ainda aqui no slide das viagens multigeracionais e tudo que você comentou sobre isso, que eu achei fantástico também. A Wanda Carobresi falou, ficou legal, gostei mais da sua parte, Enzo, pela energia e abordagem interessante, levantando os aspectos positivos das duas faixas etárias. Obrigado, Wanda. Muito bom mesmo. Obrigado. Bora lá? Bora lá. E aí, de novo, falando de viagens temáticas ou não, e da imersão que a gente deve, que é mais enriquecedora, você fazer a imersão na localidade, é você fazer a economia local girar, que é, depois que eu coloquei esse slide, que eu fui fazer uma relação com o nosso momento agora, que a economia local de onde nós estamos morando está girando muito, né? Quando a gente viaja, por exemplo, você ir para o Egito e ir para o McDonald's, eu tenho vontade de dar um tapa na orelha, juro. Sim, é uma brincadeira, claro, mas você ir para o Egito e comer um McDonald's, para mim não entra na minha cabeça, porque você vai estar num país que tem uma briga entre ele e os chineses de quem inventou a pizza, o egípcio jura que foram eles que inventaram a pizza, mas, de qualquer forma, eles têm aquela comida local tão saborosa, tão rica e orgânica, e a gente vai se enfiar no McDonald's. Pelo amor de Nossa Senhora do Gourmet. Não faz isso. A Cristina Curti também falou que dou tapa, juro. Então, assim, a gente visitar um Vietnã e comer a comida local, na Tailândia, por exemplo,
das comidas mais gostosas que eu já comi na rua, que eu já comi na vida, foram comidas de rua. Claro que a gente tem que ser atencioso, pedir referência no hotel que a gente está hospedado, que banquinha que é mais confiável, porque eles dão as referências para a gente, né? De qualquer forma, esses países muito turísticos como a Tailândia, eles sabem que eles dependem muito do turismo. Eles não vão servir para você comida estragada nunca. Porque se isso acontece, o turismo vai afastando. E aí eles perdem a principal fonte de renda. Então, assim, a gente come um almoço na Tailândia, uma comida genial, saborosa, apimentada ou não, a gente pode escolher, por $2, $3, às vezes até $1. Suco, eu tomava suco andando pela rua na Ilha de Krabi, eu andava pela rua, eu tomava todo dia uns 2, 3 litros. Eu parecia um camelo de suco de abacaxi com coco. A gente estava falando de coco antes da gente começar, né? Eu tomava suco de abacaxi, era um suco de 700 ml que custava R$2. Eu fazia a conta na minha cabeça, a conta não fechava, mas para eles fechava, estava tudo certo. Então eu sempre dava uma caixinha a mais também. E eu lembro também, e aí uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é não regatear, não ficar naquela coisa da pechincha. Por exemplo, no Marrocos, nos países árabes, de uma forma geral, tem essa cultura, você tem que pechinchar. Até tem, mas tem que ter um limite, né? Quando eu fui para a Tailândia, o tsunami tinha acontecido fazia poucos anos, eles estavam em reconstrução. Aí eu tinha perdido meu boné, porque eu sou meio tantã quando eu estou viajando, eu perco boné, perco óculos, perco tudo, só não perco a cabeça. E aí eu entrei numa lojinha para comprar um chapéuzinho de palha para proteger, porque eu tenho bastante cabelo, né? Entrei numa lojinha para comprar e tinha um casal de alemães, e eles... a menina me deu o preço, eu aceitei, estava pagando, falei assim, você não vai pechinchar? Eu olhei para a cara deles e falei assim, olha, vai ali na porta e dá uma olhada aqui que vocês vão ver. Por quê? Falei assim, eles acabaram de passar pelo maior desastre que uma nação pode passar. Foram milhões de vidas perdidas. Eles ainda estão tirando corpos de dentro do fundo do mar e destroços de anos do que aconteceu anos atrás. Você acha que eu vou ter coragem? Eu arrepio quando eu conto essa história. Você acha que eu vou ter coragem de pechinchar um chapéu que custa $10, que nos Estados Unidos eles me cobrariam 30, sendo que eles estão reconstruindo a vida e reconstruindo o país, reconstruindo a sua história, a sua cultura? Tem gente da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, vindo para cá ajudar voluntariamente eles fazerem a reconstrução. Tem corpos ainda no fundo do mar. Você acha que eu vou pechinchar $10? A mulher puxou o marido pelo braço e falou, vamos embora daqui, porque a vergonha foi grande. Então, até essa coisa da pechincha, na hora de comer, na hora de comprar um artesanato, isso tem que ser muito cuidadoso. O Marrocos é outro lugar que eu não tive coragem de pechinchar nunca, porque já é tudo muito barato. Se eu pechincho, o lucro daquela pessoa que é muito simples vai cair mais ainda. Eu lembro, em Fez, um saco de morango, que devia ter quase uns 2 quilos de morango orgânico, não estou falando de morango produzido com pesticida, não, morango orgânico, era um saco muito grande. Eu virei para uma menina que estava comigo no grupo e falei assim, divide comigo? Claro. A gente nem sabia o preço. Era R$6, um saco, que devia ter uns 2 quilos de morango. Era morango para comer, era morango para fazer uma festa de casamento. Entendeu? Você acha que eu ia pechinchar aquela quantidade de morango daquela qualidade pelo preço que ele tinha me dado logo de primeira, R$6? Não, eu não podia fazer isso, entendeu? É desumano. Então, esse atrevimento, essa nossa curiosidade tem que ter tudo um bom senso, um limite. Não fala para o seu passageiro, você vai para o Egito, entrar no bazar do Egito ou em Dubai, pechincha, porque árabe gosta de pechinchar, te faz sofrer. Tem o jogo da pechincha no Marrocos e nos bazares, que a gente sabe disso tudo, mas tem um limite. Tudo tem um limite, tudo tem um respeito. Né? Tem que ter um respeito. Tem que ter o respeito. Eu falo aqui que tem o pessoal, a Cristina Corti, a Eliana Russo, a Giane Agi, a Tatiane Spalik, todos falando que concordam com relação ao McDonald's e também concordam, porque o respeito acima de tudo, né? A Giane até falou, com certeza, respeitar sempre. Obrigado, Gi. Bom, e aí dessa coisa, então, de novo, da cultura local, faça movimentar o comércio local quando você viaja para algum lugar.
não vai comer em cadeias internacionais. Tem tanta gente dependendo daquilo, tanta gente se preocupando com o bem receber do turista, que ele seja bem acolhido, que ele se sinta em casa, fora da sua própria casa. Isso é um chavão, mas é uma grande verdade. Que lugares que você foi, Gi, que você pode falar, eu me senti em casa, fora da minha casa. Me fala um exemplo. Como assim? Desculpa, eu Que estava lendo você aqui, se porque sentiu o tão bem, Glauco. que você se sentiu tão bem acolhida e tão confortável que você falou assim, parece que eu estou na minha própria casa. Você tem algum exemplo? A maioria das vezes, Jordânia é 1000% das vezes, a genuinidade que eles te recebem, a África, em todas as tribos, né? Eu acabei fazendo caminhão, então todas as tribos, a recepção das pessoas, também um povo muito bacana. Indonésia, vários países você mencionou. Eu acho que até no Japão, eu posso te dizer, por mais que eu achei que eles eram completamente diferentes de mim, da minha realidade, eu acho que do jeito deles, eles te convidam a viver o que eles têm, o que E eles aí a gente tem são. que abrir nossa cabeça para entrar nesse jeito É, deles, porque a gente está lá, é. né? E uma coisa que você falou é muito importante. Eu acho assim, tem essas redes e tem até passageiros que vão querer, mas entendam a diferença que você faz quando você prioriza algo local. Eu acho que esse é o primeiro passo, entendeu? A gente tem gostares e tem interesses. Eu também concordo com você na minha opinião pessoal, mas eu acho que assim é sempre bom, que nem aquilo lá da informação. Passe, sempre mostre a diferença que aquele passageiro vai fazer na economia local quando dá o suporte necessário para a economia local. Eu acho que isso já vai dar todo um sabor diferente para a experiência e para aquela atividade que eles vão fazer lá, né? E porque É. ninguém entende, a gente quando está fazendo a viagem, ninguém entende. Eu acho que nós ainda temos o privilégio de trabalhar com a indústria e ver o impacto que se causa quando o turismo aumenta, quando o turismo diminui, né? Então a Exato. gente tem isso, mas o passageiro não. O passageiro não sabe. Então a gente tem que informar quão rico e quanto retorno eles estão dando para aquele país que eles estão visitando. Não é só algo que é bom para o passageiro, é bom para a comunidade local. E eu acho que daí com isso eles começam pelo menos a equilibrar e se aventurar mais, né? Aqueles que não gostam, ou enfim. Ó, É. tem aqui o Glauco Fusinato mencionando: o pessoal gostaria de dar os parabéns pela iniciativa dessa reunião, trocando experiências que achamos novas ideias. Muito bom. Um abraço, A Gi Glauco. falando que te admira demais. A Cristina Corte fala que estava em Istambul e se sentiu extremamente acolhida. E outro lugar que ela amou foi o Irã. Ah, que delícia, né? Eu tenho muita vontade de ir, ainda não fui, Eu também. Cristina, também Eu morro de também. vontade. O Alessandro Almeida, só para lembrar da hospitalidade do Irã e da Etiópia, dois destinos assim que está na minha lista, que eu estou contando os segundos. E o Alessandro é especialista nesses dois destinos. Ô, Alessandro, manda um e-mail, Alessandro. Muito bom, muito bom. É importante demais, né? Esse envolvimento com a economia local, com os fornecedores de lá. Uma coisa que talvez alguns devem estar pensando, assim, não tem novidade nisso. Eu acho que muitas agências, muitas operadoras já fazem um trabalho de fazer essa personalização e esse cuidado com o seu cliente, né? Eu já vi algumas que se dão ao luxo, entre aspas, de escrever 4, 6 páginas de referência de onde comer. Aí uma vez eu estava dentro de uma operadora, eu perguntei, de onde você pegou essa referência? Você já conhece? Não, eu fui fazer uma pesquisa de acordo com o perfil do passageiro, do que ele gosta de comer, se ele é vegetariano, se ele é vegano, enfim. E eu achei alguns locais, e aí eu fui fazer pesquisa desses locais que não são locais turísticos. E aí, então, de novo, pesquisa. Para você poder fazer essa prestação de serviço que você nunca mais vai ser esquecido. E outra, eu lembro, você falou agora, lembrando um pouco aqui quando falaram, eu já fui, quando eu estava viajando, eu fui em casamentos
que eu nem conhecia, mas convidaram, eu estava em algum lugar passando, falei com a moça que estava experimentando, já você faz amizade, você já convida, casamentos na Jordânia, na África, já fui para, como se fala, às vezes você entra em escolas e você fica com as crianças, daí você vê uma apresentação de dança, daí você entende muito da cultura deles, por causa da dança deles, por causa da vestimenta. Quer dizer, não só os restaurantes, né? Quando você for ver, tem tantas outras atividades que podem ser inclusas, que também trazem todo um retorno para a sociedade, né? Para a comunidade local. E aí, só para fazer um fechamento aqui, a gente pega, por exemplo, um país pequeno como a Nova Zelândia, são 4 milhões e 600 mil habitantes, mais ou menos, por volta disso. Eles estão lá fechados, super seguros, mas estão pagando um preço alto por esse fechamento, mas a Nova Zelândia tem uma diversidade natural tão incrível que eles não tinham outra alternativa a não ser preservar aquilo com unhas e dentes. A Nova Zelândia é um lugar que eu conheci que também são pessoas muito boas, muito hospitaleiras, e eles têm um cuidado com a natureza, com o ser humano, com a comida, com o bem-estar, que não tem preço, não tem preço. Lindíssimo, lindíssimo. Vamos passar para o próximo? Vamos passar para o próximo, e daí a gente vai entrar num assunto que é um pouco espinhoso, que é a coisa de hospedagem, mas que eu tenho visto isso, e eu tenho visto algumas mudanças já serem feitas em alguns países do mundo, né? Eu sempre tive um pouco de problema com o famoso all-inclusive, aqueles resorts onde tem 66 pessoas por metro quadrado, esse monte de gente aglomerado no bar da piscina. Eu acho, apesar da quantidade de cloro nessa água, por razões variadas, eu acho a coisa mais antissalubre que existe na face da Terra. Mas os hotéis all inclusive, que hoje insistem em se vender dessa forma e não promover o que tem ao redor no seu destino, esses hotéis estão fadados a sofrer seriamente. E a gente enfiar a goela abaixo do passageiro, do nosso cliente, do seu cliente, vai para o all inclusive e fica só lá porque ele é ótimo, porque ele tem boate, ele tem circo, ele tem malabarismo, ele tem isso. Você está limitando, tirando do teu passageiro, do teu cliente, a possibilidade dele conhecer o que acontece em volta naquela cultura, naquele país. É triste. Então, eu acho assim, o hotel que hoje insiste em se vender sozinho é um problema muito sério, e não incorporar o destino. Eu fiz na Tanzânia, nessa palestra, nesse treinamento, palestra que eu dei na Tanzânia ano passado, era justamente para hoteleiros, donos de pousadas, resorts e dos lodges de luxo ou não, que me falaram, o governo tinha falado que isso era um problema e se eu poderia abordar isso. Foi interessante ver que lá eles são um benchmarking, mesmo os all-inclusives, por exemplo, Four Seasons de lá é um all-inclusive, é um lodge de luxo sensacional, mas eles não querem deixar o passageiro deles, o cliente deles lá dentro. Então, o que eles fazem? Ele vai sair para o safari de manhã, se ele sai muito cedo, antes do café da manhã ser servido num dos restaurantes, eles fazem um kit de lanche para o passageiro levar, um kit de café da manhã, para levar para começar o safari. E os safaris, para quem nunca fez, tem as paradas. Então, na hora do almoço, o carro que a gente tem toda uma estrutura de mesa para montar, as comidas todas acondicionadas, bebidas. É uma infraestrutura genial. E volta no final da tarde, aí você vai usufruir do hotel, sim. Aí você vai comer no hotel, que faz parte do inclusive. Uma série de coisas. Então, a Tanzânia, para mim, é um exemplo de que o all-inclusive não precisa deixar o passageiro lá dentro como prisioneiro. Ele não é prisioneiro, ele não é seu refém. Ele tem que ser parte integrante daquele país onde ele está visitando. Ou então ele não vai conhecer nada. Eu fui conhecer Punta Cana. Fui na veia, hein? Eu fui conhecer Punta Cana. Onde você ficou? No Hotel X, na Praia de Bávaro. E o que você conheceu lá ao redor da Praia de Bávaro? Não, a gente só ficou no resort. Tinha tanta coisa para fazer. Falei assim, então você não foi para Punta Cana, você foi para o Resort X. Você saiu da sua casa, pagou uma grana violenta para ficar no Resort X e não explorar a cultura local, nem conhecer a comida fora do hotel e nem fazer a economia geral local. Quem não faz, esses hotéis que não fazem a economia local girar, eles são inimigos do destino. Ponto.
Isso é crucial. E é um assunto muito delicado isso. Eu sei que é um assunto muito delicado, mas que tem que ser tratado de alguma forma. E os agentes de viagem precisam ter essa consciência. Não venda o hotel, venda o destino, venda a experiência do destino, venda a inclusão, o turismo com proposta, o turismo interativo. Principalmente a geração mais jovem, eles não querem nem saber desse hotel que você fica enfiado. Eles querem participar das atividades locais, culturais, eles querem fazer alguma coisa em retorno para o local que eles estão visitando, cada vez mais. A geração mais nova está ensinando muito a gente a viajar com propósito. E aí a viagem fica muito mais gostosa. Exatamente, Né? exatamente. Tem uma informação que eu queria dividir com vocês. Você falou do All Inclusive, não tem a ver com All Inclusive, mas tem a ver com isso de trazer a comunidade local e respeitá-la e preservá-la. Uma vez eu estava conversando com o ministro anterior de turismo de Seychelles, das Ilhas Seychelles. E daí eu estava falando para ele, olha, eu vejo que algumas pessoas elas comentam sobre o standard, né? Lá tem muitos hotéis muito bacanas, bem alto nível, tal. E daí, mas elas falam que não tem como saber exatamente se é 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Vocês seguem o AAA? Vocês seguem alguma coisa? Eles falaram assim, a gente segue a nossa cultura. Eu falei, como assim? Ele falou, aqui quem define a estrela não é AAA, não é o padrão internacional. Aqui, os hotéis que vierem construir os seus resorts aqui, que vão ser lindos, maravilhosos, eles vão ser também dados estrelas pelo governo. Então, se eles incluem restaurante de gastronomia local, loja de artesanato local, entretenimento envolvendo os locais, daí eu dou estrela para eles. Se não, não. Eu achei aquilo fascinante, é fabuloso, porque realmente ele não quer saber se vai ter o padrão A, B, C. O que ele quer saber é quanto vocês que estão vindo de fora, trazendo tudo isso maravilhoso, vão investir na minha comunidade local. E eu acho isso de uma grandeza, né, e de um exemplo assim de liderança e de país que se preocupa com a comunidade local, né, com o destino, pelo destino, imensa. E eu acredito com você, venda o destino, né? E eu acho que tem muita gente, viu, Enzo? Tem muitos resorts, você vê mais e mais essas grandes marcas, esses resorts se mexendo, entendendo que eles são parte de um todo. Isso, são parte de um todo. Eles são parte de um todo. Eu tenho 2 exemplos muito positivos para citar, que de novo, de volta na Tanzânia, praticamente, principalmente os lodges de luxo e os hotéis mais médios, eles pegam, assim, foi uma coisa impressionante que eu vi, e isso foi de encontro a uma pesquisa que eu tinha feito antes de ir para lá. Eles pegam 2, 3 funcionários de dentro do hotel, eles transformam aqueles funcionários no embaixador do destino onde o hotel está situado. O que esses funcionários vão fazer? Eles vão ser reconhecidos pelos hóspedes como, tipo, vamos dizer, um concierge, vamos gourmetizar essa história um pouco, mas eles vão dar informações de coisas para fazer no destino onde o hotel está localizado, que o turista mais de massa não tem acesso. Ele só vai naquele ponto turístico tradicional, tira foto da Torre Eiffel ou do Leão e vai embora. Não, ele dá dicas, como ele é um morador local, então ele é empoderado a ser o embaixador do destino pelo próprio hotel, pelo seu próprio empregador, para deixar o hotel a marca mais próxima do hóspede. Olha, você vai comer nesse restaurante, que esse restaurante é comida local. Esse restaurante vai pouquíssimo turista quando aparece, é barato, é bom, é confiável, senão, claro que o hotel não estaria indicando. E aí, dica de uma trilha para fazer, uma escalada para fazer. Então, vários hotéis na Tanzânia estão fazendo isso. Do outro lado, no México, Porto Vallarta e Riviera Nayarit tem hotéis já que são all inclusive, que há 2 anos, coisa de 2 anos para cá, 3 anos, começaram a fazer o seguinte esquema para colaborar com a economia local.
Se você compra 7 noites, um pacote de 7 noites, eles reduzem o preço, tiram as 3 últimas noites do all inclusive, deixa só com café da manhã, para o hóspede se sentir livre de explorar, então, os restaurantes fora do hotel, se sentir motivado a ir, então, fazer a economia local girar, e aí a conhecer efetivamente a cultura local, a botar a mão na massa com aula de artesanato, visitar uma tribo indígena, alguma coisa assim. Então, são 2 bons exemplos que eu vi muito interessantes que estão fazendo. Fantástico. Pessoal aqui comentando bastante, muito bom. Daniel Rocha, muito bom, Enzo. Eu sempre incentivo regiões menos óbvias em destinos conhecidos e que proporcionam dias incríveis com experiência fora do resort. Em Riviera Maya, Curaçao, Porto Vallarta, são os exemplos. Vamos lá, bora lá para o próximo. Obrigada, Daniel. Obrigado, Daniel. Aí a gente vai entrar agora, isso faz parte de uma pesquisa que eu fiz, que eu quis compartilhar com vocês, que aí então a gente vai entrar como que a gente pode, o que eu posso fazer para promover minha agência? Né? O que eu posso fazer para dar uma imagem, para botar a cara na janela? Primeiro, você tem que engajar o teu passageiro. Para você engajar teu passageiro, para você conquistar você tem que conquistar a confiança dele, você vai ter que fazer, então, essa prestação de serviço, tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente já falou anteriormente, né? E aí, você tem que, mesmo que seja fotos suas, primeiro, você vai ter que usar as hashtags corretas, aquelas que vão gerar interação com outras tantas pessoas ou marcas que vão prestar atenção, que vai cair, vão cruzar com o seu post. Então, você tem que usar a imagem correta, né, o hashtag correto, e sempre com o hashtag que tem a ver, a imagem e o hashtag que tem a ver com aquilo que você vende. Se você vende um turismo de aventura, ou é um especialista, por exemplo, em escalada, né, você não vai fazer post de patinação artística, pelo amor de Deus. Você não vende patinação artística. Teu produto é escalada, é para alpinista, é para aventureiro, a gente da aventura, do segmento de aventura, né? E daí são dois universos que se cruzam, que é um limite muito tênue, que é o segmento de aventura e ecoturismo, né? É uma linha muito tênue entre esses dois. Então a gente tem que saber se posicionar não só com o hashtag, mas com a imagem que a gente está usando, né? E aí, a gente passando no próximo, só para dar um exemplo, que isso foi uma campanha que a Ilha de Vitória, no Canadá, fez, que foi muito bem sucedida, foi uma coisa sensacional, que surtiu um retorno, eles não chamam de retorno de investimento, eles chamam de retorno da informação. Eu achei essa nova denominação de ROI muito bacana, o retorno da informação. Você prestou uma informação, não é além do investimento, e que está tendo um retorno. E foi um retorno gigante. Gigante. Então, usa a imagem correta, o hashtag correto, e está tudo bem. E aí você vai usar, que o passageiro viajou, foi lá para Suécia, foi para Noruega, né, tá lá nos fiordes e está postando foto. Pede para ele usar as suas fotos. Então, acompanha a viagem. As suas hashtags. Acompanha a viagem do teu passageiro, em primeiro lugar. Segundo, putz, esse cara está fazendo coisas bem bacanas, umas imagens bem legais. Escreve para ele, fulano, posso usar a sua imagem? Nunca use uma imagem sem consentimento. Nunca. Então, e você não vai fazer isso em mídia social, eu sempre aconselho fazer por e-mail. Se fizer em mídia social, depois guarda no arquivo, né, lá no inbox do Instagram, fulano, essa tua foto está sensacional, está bacana. Posso usar aqui na minha agência e dar o nome de vocês? Use e dê os créditos. Então, são duas coisas. Pedir permissão para o uso da imagem do teu cliente e usar o crédito. Tá? Pelo amor de Deus, sempre usa esse crédito. Quem está lá é o teu passageiro e ele está lá pelo teu conhecimento, pelo que você propiciou. É uma sinergia aí. Então, tem que fazer isso. Na próxima tela aí, esse estudo vem da Crown Reef, que eu encomendei o ano passado. Então, aí ele fala das imagens que dão mais conversão, que trazem mais conversão para uma agência de viagem, né? Claro, as paisagens vão chamar a atenção, sem dúvida, e as pessoas
não selfies. Então, assim, isso é outra coisa que eu sempre tive alergia. O pau de selfie, quando nasceu, eu tinha vontade de bater no inventor. Eu juro que eu gostaria de ter encontrado o inventor do pau de selfie, né? E, porque, assim, eu vi uma tragédia acontecer por causa dessa porcaria de mania de selfie, essa moda. No dia 1º de janeiro de 2014, eu estava chegando no Butão para fazer uma viagem de 10 dias. Eu tinha saído da Tailândia e ido para o Butão. No 8º dia de viagem, foi o dia que a gente ia fazer a escalada para o Ninho do Tigre, que é aquele monastério, o cartão postal do Butão é aquele monastério lá em cima, naquelas montanhas. São 40 minutos numa mula, para quem quiser ir, e depois mais 2 horas e 15 montanha acima, até você chegar naquele monastério. Bom, eu, como não gosto de montar em animal, eu fiz tudo a pé, então foram quase 3 horas e meia. Quando a gente chega, antes da gente efetivamente entrar no monastério, a gente tem que passar por uma ponte de pedra, passa perto de uma cachoeira, e daí efetivamente você entra nele. Nessa passagem, tinha uma mureta de proteção, com grade de proteção, uma coisa alta, para ninguém cair dali. Eu lembro que batia na altura do meu pescoço. Pois um casal coreano, que estava de lua de mel, foi fazer a gracinha, o marido foi fazer a gracinha de fazer uma selfie espetacular para ser bonito nas mídias sociais. Ele caiu, ele despencou a 2.000 metros de altura. Mentira. Fim, ela ficou viúva na lua de mel. Eu olhava para aquilo, assim, com uma tristeza tão grande dessa coisa que o ser humano desenvolveu, e que eu espero que tudo isso que a gente esteja passando esteja mudando a cabeça muito das pessoas, muito fortemente. Um casamento foi estragado, uma pessoa morreu para fazer bonito em mídia social. E isso, para mim, não entra. Né? É difícil entrar isso na minha cabeça, sabe? E me causa uma tristeza muito grande. A outra parte é a comida de gastronomia. Claro que a gente tem que ter o bom senso. O garçom está lá esperando você pagar a conta, você não vai, ou para pegar teu pedido de bebida, você não vai ficar lá, espera um pouquinho que eu estou tirando foto da comida. E isso tem mais um monte de outras mesas para ser atendida. Né? Então, a gente tem que ter esse bom senso também. Tira foto de comida, bacana, mas use o tempo adequado para fazer isso. Animais, aventuras da natureza, os safaris, é um cenário propício para a gente fazer fotos espetaculares. E fotos sem texto geralmente são as melhores. Faz um descritivo muito pequeno embaixo dessa foto. De novo, usa os hashtags adequados, dá autoria para quem for de direito, se a foto não for sua, né? E o que é muito aconselhado pelos especialistas: a agência de viagem não deve colocar preço dos pacotes nas suas fotos, nas suas imagens para promover. Porque se você coloca o preço, você já vai estar assustando esse cliente ali logo de cara. Atrai pela foto o passageiro para entrar em contato com a tua agência. Aí você vai vender. Aí, quando você vender tudo isso, toda a informação que você tem, na hora que você passar o preço, ele não vai achar caro. Já qualificou o lead, né? Exato. Entendeu? Então, usar preço nos teus posts, isso pode ser muito perigoso. Você já está afastando ali a pessoa. Porque ela não sabe o que está incluído exatamente através daquele preço. Ela olha, vai falar assim, R$1.000, R$2.000, uma experiência de 2 noites numa fazenda de café aqui do lado de São Paulo? Putz, não, tá caro, imagina, eu pego o meu carro e vou. Mas o que está incluído nesses R$2.000? O que você vai fazer? Aonde você vai pisar? O que você vai fazer nessas 2 noites? Quem que você vai conhecer? Que experiência que vai te trazer? O que isso vai te agregar? Entendeu? Então, colocar preço em posts de Facebook ou de qualquer outra mídia social, eu não colocaria. Eu, honestamente, não colocaria. Tá? E aí, no outro slide, então, é estimular. Aí você vai falar com o teu pessoal da tua agência, estimular o teu pessoal a entender esse conceito, a conseguir interagir com a linguagem do cliente e com o que você quer falar, e as áreas têm que se comunicar, não pode haver segredo nesse sentido,
entre as áreas comercial, marketing, atendimento, todas têm que saber o que está acontecendo ali dentro com o seu cliente, com os seus clientes, porque senão o departamento de marketing pode pegar a foto do leão do casal que foi para a lua de mel em Curaçao e dar o crédito para ele. Mas peraí, eles estão em Curaçao? Por que eles estão vendo leão em Curaçao? Curaçao A sinergia é essencial, né? Essencial. E a gente retém informação, o dono de uma agência, ou gerente, ou diretor, retém informação das outras áreas, vai afundar. Vai afundar. A gente não pode levar uma coisa sozinho nas costas, segundo, a gente não consegue por muito tempo. A gente simplesmente não vai conseguir por muito tempo. Entendeu? Pode continuar? Pode, deve. Aí no segundo, de novo, então, um pouco do que eu falei ali, somente publique os posts que têm aí sinergia, tem sincronia com o produto que você está vendendo. Se você é um especialista em lua de mel, você tem um universo para explorar em lua de mel sensacional, é um universo mais aberto, é quase como uma viagem multidirecional, só que no sentido de posts que você pode fazer, de imagens que você vai gerar. Porque a lua de mel, o casal pode ser aventureiro, pode ser gastrônomo, pode ser enólogo, então vão ter vários cenários. Se o cara vai, por exemplo, o casal vai para uma Nova Zelândia, ali você vai ter foto dele, que pode usar ele fazendo um bungee jump, ou ele numa das vinícolas espetaculares que tem na Nova Zelândia, ou ele na tribo dos Maoris, fazendo uma experiência de imersão cultural ali na área de Rotorua, entendeu? Então, assim, é um universo que dá para explorar. Então, ali você está num terreno menos delicado. Se você está com um cliente que está fazendo safari, então você tem que ter mais cuidado com o que está postando desse cliente. Se você quiser usar a imagem dele, você vai ter que dar o crédito devido e vai ter que estar em sincronia com o produto que você está vendendo. Exato. Isso é básico. Né? E aí, no próximo, a gente fala, eu dou um pouco, assim, dessa pesquisa que traz, criar recompensa para o seu cliente, né? Tá, ele está usando a minha imagem, o que eu vou ganhar com isso? Ele que vai ganhar, eu não. Promete para esse cliente um voucher de 100, 200 dólares na próxima viagem, coisas, procure sair do lugar comum. Entendeu? Se o próximo cliente já deu a deixa, por exemplo, ou se você conhece o perfil dele, você vai fazer a sugestão da próxima viagem, por exemplo, ele vai para Seychelles, vai para as Maurícios, propõe um voucher de 200 dólares de desconto numa massagem no lugar XYZ, parará, ou então um jantar, um almoço numa praia, assim, assado. Você vai conquistar esse cara. Ele vai voltar, não só por causa dos 200 dólares, mas porque você valorizou a imagem que ele deixou você usar. Entendeu? Isso é muito importante, né? E imagem poluída, post poluído, as pessoas não prestam atenção. Eu vejo alguns Instagrams, principalmente da área de moda, que é uma área, é um momento assim, quando eu quero fazer um descarrego mental, que nem disse um amigo meu, eu vou olhar alguns posts de algumas marcas, porque é tanta poluição visual que você começa a dar risada. É tanta coisa brigando, tanta informação brigando uma com a outra, que você começa a dar risada. É isso mesmo, Então, muito cuidado com o conteúdo dessa foto e um texto mínimo e hashtags. No Instagram, a gente tem uma liberdade de usar mais hashtags. No Twitter e no Facebook, não. É bem limitado isso. Mas cria uma recompensa para o seu passageiro que deixou você usar uma imagem dele. A próxima viagem dele vai ser tua de novo. Simples assim. Não, excelente dicas, excelente. E aí, fazendo uma amarração assim dessa coxa de retalho, tudo que a gente está falando, vem um vídeo aí que é de uma empresa da Austrália que mostra muito o que é botar a cara para fora, se atrever a explorar, a conhecer, a você realmente olhar para o mundo, mas não só olhar, você enxergar, interagir e conhecer as pessoas e outras culturas. Esse próximo vídeo fala muito disso, essa empresa australiana fez isso muito bem. Vamos ver? Vamos ver?
Que saudade de alguns lugares. Muito bom. E o que é mais gostoso é o nome do que eles deram para esse filminho, Move, né? Se mexa. Ai, delícia, que delícia, muito bom. Né? E essa última tela, eu falo que essa última tela, eu falei que ela é meio tosca, mas na verdade é assim, no momento que a gente está, a gente está cada um na sua arca de Noé, a água vai baixar, a gente vai sair e a gente vai voltar. Nada mais vai ser como era antes, graças a Deus, né? Então, ao invés de eu creio em um mundo melhor, além de crer, de acreditar nesse mundo melhor, a gente, você, nós vamos ter que criar esse mundo melhor. Só ficar na fé, não. Então, a gente tem que ir para a oração. Por isso, o gancho com esse filme, com esse último vídeo, se mexa, se mova, vai atrás, crie um mundo melhor. A água está baixando, esse dilúvio está passando, nós vamos sair de dentro das nossas arcas e nós vamos ter que recriar esse mundo de uma forma mais saudável, mais humana, mais feliz, né? De todas as formas. E aí, então, tem um banquete para os agentes de viagem se fartarem, porque os clientes, o passageiro vai sair cada vez mais, e com esse susto todo que a gente está tomando, vai sair das OTAs e vai voltar para a mão dos agentes. Isso era um caminho que estava acontecendo bem aos poucos, mas estava acontecendo, e acho que agora isso vai ser uma forma, vai ser muito forte, isso vai ser muito visível. Né, eu gostaria que os agentes que tiverem o meu contato fossem me dando feedback do que está notando. Eu sei que, nesse primeiro momento, esse ano, o turismo nacional vai ser o grande forte, a grande pedida da vez, e a gente tem pérolas que não são exploradas dentro do Brasil, que é uma coisa impressionante. A gente fala de Tocantins, fala, Jalapão. Não, tem a comunidade quilombola no Tocantins, que dá para fazer uma experiência cultural absurda, né? Então, assim, tem uma série de coisas, a gente vai ter que criar esse mundo melhor. Está nas nossas mãos oferecer isso, a gente tem um banquete para se fartar, a gente está com todos os ingredientes na mão para preparar esse banquete e servir para o próximo passageiro, para esse próximo cliente. É isso. Adoro, adoro! Sempre muito bom falar com você. Eu acho assim. Amei. Não, é muito gostoso, porque não adianta só crer, né? Tem que crer, mas tem que criar também. E as pessoas às vezes ficam com medo: como eu crio, como eu sei, o que é um mundo melhor? Gente, é simples. Tem um propósito que tenha significado, valor, você vai fazer melhor. Então traga, né, aquilo que a gente começou desde cedo, quando você falou turismo e propósito. Vamos lá, porque cada slide a gente consegue abordar um pouco disso. E é isso, um mundo melhor, ele é criado quando a gente tem um propósito que significa algo, né, com valor, um valor que agrega. E agora, antes de terminar, de dar um tchau, eu vou te falar o seguinte: meu time, quando os webinars começaram a falar, durar mais ou menos 1 hora, meu time virou para mim e falou assim: Gisele, você não está fazendo mais webinar, você está fazendo quase que um documentário. Hoje já faz 1 hora e 33 minutos que estamos aqui. Agora, realmente, oficialmente, a gente fez um documentário. Tá? E muito Desculpa. gostoso. Eu queria até dividir com você, querido, porque você não está vendo o chat. Tem muita gente que participou. Delícia aqui. Eu não mencionei todas, tá? Até peço desculpa para todo mundo que está dando um alô aí. O Enzo vai conseguir ver depois que ele rever o live. Mas o Luiz Tibiriçá falou: muito legal sua visão do mercado, parabéns por suas observações. Obrigado, bem Luiz. Detalhadas, grande abraço, amigo. O Trotamundo Viagens, maravilhosa apresentação, Enzo. Bacana. A Rebeca Miros voltou aqui, isso mesmo, temos que nos recriar e aproveitar as oportunidades para aprender ainda mais. Congrats pela apresentação e feedback. Sempre aprendendo mais. O Luiz voltou aqui falando verdade, todo mundo vai fomentar mais os próprios destinos internos. Cristina, aprendendo muito com vocês. Muito bom, Enzo, vamos criar um mundo melhor. Não é tosco não, amigo. Esse slide final não é tosco não, é muito bom. E é simples e é bem claro, né? A Bruna Basília que falou, apagou.
muito enriquecedora. Parabéns, excelente, Enzo e Gisele, do Alessandro Almeida. Obrigado, Gente, Bruno, Ale. foi mesmo muito gostoso, um bate-papo assim. Desculpa que eu tagarelei muito. Nada, nada, imagina. Eu tava morrendo de saudade disso, desses nossos bate-papos. Volte sempre, você vai voltar, né? Você vai voltar Vou. com certeza. Vou. A gente traz mais novidade, a gente traz mais temas. Eu acho que essa sinergia é essencial. Se tem algum outro representante aqui que também tem empresa de representação assistindo com a gente, seja também, se sinta convidado para vir aqui defender e dividir as ideias como o Enzo fez muito bem, de uma maneira positiva, construtiva e realmente agregadora para todos nós, querido. Obrigado, Gi. Muito, muito obrigado. Obrigado a quem estiver assistindo. Tem muita gente conhecida, sim. É um privilégio, é uma super honra você ter feito esse convite para mim. Nesse momento que a gente tem que fazer e procurar trazer informação para fora e compartilhar, eu acho que todo mundo tem que fazer mais isso. Compartilha. Exatamente. E você é brilhante, tua equipe é brilhante. Muito obrigado. Todos nós, querido. Beijo grande. Beijo. Se cuida aí, tá? Encerrando agora, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.